Olá, tudo bem? Vamos aqui para a nossa videoaula sobre o Renascimento Cultural. Eu vou fazer o Renascimento em dois encontros. Nessa primeira, eu quero contextualizar um pouco para que você possa compreender o que foi o Renascimento Cultural, em que contexto ele se deu. Então, nesse primeiro encontro, a intenção é exatamente essa. Porque eu preciso contar a história desde o início e, como eu costumo dizer sempre, o início é bem no começo. Então, essa é a aula número 1. Se você compreender bem em que contexto aconteceu esse processo histórico, a aula 2 ela vai deslanchar muito rapidamente. Então, vamos lá. Antes, a gente precisa lembrar que nós estávamos aqui falando sobre o feudalismo. O feudalismo é um modo de produção que antecede o modo de produção capitalista, que é esse que nós vivemos atualmente. E durante o feudalismo, a medida da riqueza era a terra, portanto as pessoas eram mais ou menos ricas de acordo com a quantidade de terras que eram capazes de acumular. Nós tínhamos uma sociedade que ela era estamental, então a pessoa que nascesse em determinada classe social permaneceria ali fatalmente. A economia era agrária de subsistência, logo não havia sobras, e se não tinha sobra não tinha comércio, se não tinha comércio não tinha circulação de mercadoria e de dinheiro. Uma das características do feudalismo é exatamente a desmonetarização. Então, só para a gente lembrar de onde é que nós estamos partindo, nós estávamos no modo de produção feudal que aconteceu na Europa Ocidental durante a Idade Média. Certo? Isso, estamos tudo junto, né? Sempre lembrando que esses slides vão ficar disponíveis para vocês no Classroom, para se tiverem dúvida poderem acessar, e que você pode mandar suas dúvidas para mim no @paulovalério_professor, que é o meu Instagram, e você pode mandar o seu e-mail com dúvidas também para pvcantadordehistoria@gmail, ok? E temos aqui o nosso canal no YouTube, na TV Pensar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se já se inscreveu e tiver gostado do vídeo ao final, dê o seu like. Legal? Então nós estamos no feudalismo. O feudalismo é um modo de produção característico da Idade Média da Europa Ocidental. Se alguém disser para você que aconteceu o feudalismo em algum lugar aqui na Europa, repila. Certo? Vamos em frente. E nós tínhamos uma sociedade que se classificava, se colocava assim, né? Uma sociedade que a gente diz estamental. E essa sociedade estamental, ela se organizava assim, de maneira até bastante simples. E haviam 3 grandes grupos sociais, cada um tinha a sua função, né? Havia aqueles que rezavam, havia aqueles que protegiam e havia aqueles que trabalhavam. É claro que essa imagem está um pouco desproporcional, porque o clero era muito menor, a nobreza muito menor, e os camponeses, aqueles que trabalhavam, na verdade, eram a imensa maioria, né? Aqueles que protegiam eram um pouco menores e aqueles que rezavam também. Todo o resto eram aqueles que trabalhavam e produziam alimento. Mas eu peguei essa imagem e estava lendo. Eu disse, inclusive, em sala de aula, certa vez, que o homem, durante o feudalismo, ele vivia literalmente entre a cruz e a espada. O que significa dizer isso? A base de sustentação dessa sociedade é o medo. Medo de quê? Medo da cruz, porque aqueles que rezavam diziam que se não fosse obedecido quem mandava, quem desobedecesse ia para o inferno. E medo da espada, que significa dizer medo dos castigos que a nobreza poderia aplicar a eles, mas também medo das invasões bárbaras que podiam acontecer a qualquer momento. Então essa sociedade ela só se sustenta dessa maneira injusta e desigual durante tanto tempo por conta de uma outra característica que ela tinha, que é essa aqui, ó, teocentrismo, que significa dizer exatamente o quê? Que Deus é o centro do universo. Significa dizer que tudo tem uma explicação em Deus. Tudo gira em torno de dizer que Deus é o centro do universo. Deus é o centro do universo. Estou tentando aqui destacar, não estou conseguindo, está dando tilt.
Tcharam, não dei conta ainda. Enfim, Deus é o centro do universo. É o que significa dizer a palavra teocentrismo, tá? Aí, de repente, não mais do que de repente, essa sociedade que é assim, tem uma organização simples, né? De, inclusive, compreender, sustentada pelo medo, essa sociedade, de repente, ela entra em decadência. Ela entra em processo de desagregação. Por quê? Nós também falamos sobre isso, lembra? Espera aí. Falamos sobre isso e, inclusive, cantamos sobre isso em sala de aula. Para quem não se lembra, vamos refrescar a memória? Lembraram que nós abordamos esse tema e falamos das causas que levaram à decadência do modo feudal de produção. Esse videozinho foi feito por um aluno meu há muito tempo atrás, ele botou na internet, agora eu botei também no meu canal lá no TV Pensar. Você pode acessar lá. Se tiver dúvida, tem o link ali do lado, você já viu. E isso vai trazer uma nova classe social. Essa transição do feudalismo para o capitalismo vai fazer surgir uma nova classe social para bagunçar aquela organização lá daquela pirâmide que parecia que estava tão bonitinha, tudo sob controle, que é exatamente, quem lembra, a boa e velha burguesia. Olha bem. E é o interesse da burguesia que vai trazer para a gente esse movimento cultural que vai ficar conhecido como Renascimento Cultural e Científico. É exatamente a boa e velha burguesia quem vai promover e produzir isso. Porque aquela sociedade onde Deus era a explicação de todas as coisas, ela não serve mais para explicar essa sociedade. Perceba que essa sociedade ela é mais complexa do que aquela. Ela tem alguns personagens diferentes daquela e ela tem interesses diferentes daquela. Vê, olha aqui, ó. Eu falava daqueles que rezavam, os que rezavam, eles continuam a existir. Deixa eu dar uma ajeitada aqui para você perceber melhor. Um minuto. Então veja bem, os que rezavam continuam a existir e continuam ainda a ter uma posição, de certa forma, privilegiada aqui na sociedade. Consegue perceber? Aqueles que protegiam continuam também tendo uma posição privilegiada aqui na sociedade. Aqueles que trabalhavam continuam na base de sustentação da pirâmide. São eles que carregam, olha isso aqui, fazendo todo o esforço para sustentar todos os outros. Mas agora tem uma nova classe social, olha só, ela já aparece aqui e ela já aparece aqui e aqui. Então, para essa nova classe social, com essa nova configuração, não é mais interessante dizer que todas as coisas têm explicação divina e que Deus é o centro de todas as coisas. Para essa nova classe social e essa nova configuração, ela vai ter que convencer o conjunto das pessoas, especialmente aqueles que trabalham, de que eles são os senhores, os donos do seu destino e que eles podem mudar essas coisas. E elas vão dizer, olha, nós saímos daqui, viemos para cá e agora estamos acolá. Vocês também podem, desde que vocês assumam o controle do destino de vocês e produzam as condições de chegarem ao topo. É aquela história que as pessoas, alguém aqui já deve ter ouvido falar, de que o trabalho enriquece o homem. Um negócio parecido com alguma coisa que é chamado de meritocracia nos dias atuais. Então, nessa nova sociedade, agora,
não é mais interessante pensar Deus como sendo o universo. Para essa nova sociedade, é fundamental fazer com que todos compreendam e creiam que o centro do universo e o senhor do seu próprio destino é o homem. Então, quem passa a ser agora o centro do universo não é mais Deus, não é mais a figura teocêntrica, e sim a figura do homem como o centro do universo e senhor do seu destino. Isso é fundamental para que a gente possa conseguir compreender o que foi esse movimento chamado de renascimento cultural e científico. Se você conseguir perceber essa mudança de concepção da sociedade, que sai de uma visão teocêntrica, onde Deus é considerado o centro do universo, para uma, e a explicação de todas as coisas, para uma leitura do universo, onde o homem passa a ser o centro de todas as coisas e a explicação passa a ter que ser necessariamente racional, isso vai fazer com que as pessoas precisem observar mais, experimentar mais, promover uma coisa chamada metodologia científica, e isso vai ter impacto em todas as áreas e também, por óbvio, necessariamente nas artes. E isso vai explicar por que ao invés só de anjos e de santos, dessa vez eles passam a retratar a figura do homem, da mulher, né? As pinturas passam a ter uma coisa tridimensional, o cenário passa a ser tão importante quanto a figura central, enfim, uma série de coisas que nós vamos abordar na aula de número 2 do nosso segundo encontro, mas que agora é fundamental que você consiga perceber essa ruptura do feudalismo teocêntrico para o capitalismo comercial antropocêntrico. Consegue perceber isso? Se você conseguir perceber, eu vou querer que você preste bem atenção numa coisa que eu vou botar para você escutar. Olha só, peraí. Ó, tá preparado? Escuta bem. Se liga, minha gente, no que eu vou lhe falar. É sobre o renascimento que nós vamos estudar. Tem muitos artistas, tem pintor, tem escultor. O renascimento é fera, sei que ele abalou. Alala, oh, alala, tem o antropocentrismo para o clero combater. Oye, alala, oh, a grana da burguesia que faz tudo acontecer. Então veja bem. Se liga, minha gente. Sobretudo é preciso ficar claro do interesse da burguesia em promover esse movimento para convencer ideologicamente a nova sociedade que surge, tendo a burguesia já como protagonista, dos valores da burguesia. Sobretudo, o Renascimento é um movimento ideológico que atende aos interesses da burguesia. Isso precisa estar claro. Se tiver ficado claro, dá ok aí no vídeo. Se não tiver, você pode mandar um direct para mim de novo, @paulovalério _professor, no meu Instagram, ou pvcantadordehistoria@gmail.com, meu e-mail para você mandar suas dúvidas. Você pode usar o mural da Classroom, ou você pode fazer um comentário aqui no nosso canal TV Pensar, nessa primeira aula sobre o Renascimento Cultural, aula 1. Beleza? Se estivermos todos ok desse ponto, já podemos ir para nosso segundo encontro do Renascimento, quando a gente vai falar dos principais atores, artistas, as principais obras, essa coisa de colocar o homem como sendo o universo e senhor do seu destino. Beleza? Beijos, até a próxima.